E em nome do DCE UFO, de todos os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, eu queria agradecer e cobrar essa Câmara, porque a minha fala vai se pautar em 3 tripés, não os 3 tripés da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, mas eu vou pautar minha fala nos cortes, no PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e no Futuros. Porque a gente tem que fazer uma análise de por que essas coisas estão acontecendo na universidade. Qual a proposta desse governo para com o futuro da educação do Brasil básico e superior? Porque o governo chega para a universidade e fala: nós estamos sem dinheiro, vamos cortar 30% de todas as universidades. A Universidade Federal de Uberlândia, 42 milhões de reais. Depois que esse orçamento já tinha sido aprovado pelo Congresso, no ano de 2018, e ele chega no meio do ano, depois que esse orçamento já estava, como o professor Helder falou, que em processo, chega no meio do ano, corta 42 milhões de reais da UFO, e agora, como a gente viu, fala que era um contingenciamento, que agora liberou 19 milhões de reais. Mas eu queria perguntar se esses 42 milhões de reais, qual a causa que eles causaram para os nossos alunos, especificamente para os nossos alunos? Porque a PG falou aqui que os pós-graduandos estão doentes, os nossos alunos estão doentes, estão deixando a Universidade Federal de Uberlândia, estão com a saúde mental no zero. Como que o nosso aluno pode se dedicar ao estudo, à pesquisa, à extensão, se ele não sabe se amanhã ele vai ter nem um RU aberto? Então, eu queria deixar claro que quando o reitor anunciou os cortes de manutenção, que isso é muito grave. Quando quebra um vidro na universidade, não vai ser reposto. Quando o reitor deixou claro que cortou em 70% as linhas intercamp, que é os campos que nos levam daqui para o Glória, do Moarama para o Santa Mônica, e os estudantes que não têm condição de pagar o transporte público, que estão deixando a universidade, eu quero deixar claro que esse é o impacto dos cortes, dos 42 milhões de reais, e mesmo que agora vem com essa história que não era corte, não era isso, que liberou 19 milhões, a UFO está prevendo entrar em 2020 com 22 milhões de reais de dívida, mesmo com esse descontingenciamento, e sem nenhuma volta dos direitos que os estudantes tinham, por causa que a universidade não tem como cobrir isso. E aí o governo olha para a gente e declara em várias publicações na mídia que não, porque o PNAES, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, está intacto, os estudantes têm que estar recebendo assistência estudantil, porque o RU tem que estar funcionando. Mas aí ele corta, estrangula a universidade, mantém o PNAES, pelo menos nesse ano, porque no ano que vem já tem uma previsão de 50% do corte, e fala que não, que o estudante não vai ser afetado. Então a gente tem que olhar esse ponto. Corte na universidade, mantém o PNAES falando que está tudo bem, e aí apresenta o Futuros, que é um ponto antes de eu entrar e de eu falar sobre o Futuros, que eu acho que o que está em jogo sobre implementar o Futuros ou não, é todos os serviços que a universidade, que todas as universidades e institutos federais prestam para esse país. Porque todos aqui falaram muitas coisas sobre a Universidade Federal de Uberlândia, mas será que a população de Uberlândia conhece mesmo o que a Universidade Federal de Uberlândia faz? Eu vou citar, no ano de 2018, 3.500 artigos publicados, 1.106 projetos de extensão, projetos para fora da universidade, 187 mil atendimentos odontológicos no hospital odontológico, 96 mil atendimentos no hospital de clínicas, desses 3 mil partos. São 100 mil atendimentos no hospital do câncer. E a UFO atende 86 cidades. Nós não estamos aqui falando da cidade de Uberlândia. A Universidade Federal de Uberlândia, seu hospital de clínica, seu hospital odontológico, seu hospital veterinário.
e todas as outras instituições, a Exajup, prestam um grande serviço para essa cidade, para essa região, para o Triângulo Mineiro e para o estado de Minas Gerais. Fora o caráter humano de formação em todas as áreas do conhecimento, nas artes, nas engenharias, nas exatas, nas biológicas, na saúde. E esse programa Futuro se coloca tudo isso em risco. Porque é um programa que visa a universidade perder sua autonomia. Porque nós elegemos uma reitoria de forma democrática, todas as instâncias da universidade são de forma democrática, os colegiados, os conselhos, nos conselhos superiores, tem toda a representação da universidade, alunos, docentes, técnicos. A universidade tem autonomia e é a única coisa que deu certo, a única coisa não, mas é uma das poucas coisas que dá certo nesse país, é o sistema de universidades federais, que está colocando em risco nossa soberania. Mas aí perguntam assim para mim nas redes sociais, não, mas o que vocês fazem com os recursos públicos dentro da universidade? Só tem balbúrdia. Eu desafio a pessoa a visitar a Universidade Federal de Uberlândia, porque quando esse país precisou, num caso mais recente, que foi do Zika vírus, as universidades federais responderam com a solução. 2 minutos. E aí eu queria perguntar para esse ministro, que quer fazer um fundo bilionário de captação para as universidades federais, porque fala que o governo está sem dinheiro e as universidades têm que ter mais autonomia, elas têm que captar recursos do setor privado. A USP publica um estudo agora que os Estados Unidos, mesmo tendo a maioria das universidades privadas, são 7% só de recursos que são captados do setor privado. Os outros são tudo estatal. Eu queria perguntar por que as universidades privadas desse país, que tem toda a liberdade e não tem os trâmites da burocracia, não são as melhores universidades desse país, não captam recursos do capital privado. Por quê? Eu queria perguntar, por que as universidades federais do país são as melhores em excelência e a universidade já capta recursos do setor privado? Ninguém está querendo inventar a roda, não. E aí, eu queria perguntar também para esse ministro e para o ministro de Ciência e Tecnologia, o que é R$100 e R$400 uma bolsa de pesquisa para o país? Porque o que está acontecendo agora todo mês o ministro de Ciência e Tecnologia está pedindo esmola para o Paulo Guedes para pagar os estudantes. A gente não paga. Eu chego na UFO 8 horas da manhã, tem dia que eu saio de lá 10 horas da noite. Os professores também trabalham mais de 12 horas por dia por esse país. Ninguém está pedindo esmola, a gente trabalha arduamente. Então, é isso a minha fala. Queria agradecer e falar que os estudantes, em consonância com todas as outras instituições, vamos continuar nas nossas mobilizações e queremos o total desbloqueio dessa verba para o ano de 2019. Obrigado, Arthur.